dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 31 de agosto de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Ontem eu não tive como fazer, não tive como estar juntos aqui, porque fui levar a minha querida esposa ao aeroporto. Ela vai passar uma semana longe de mim. Eu já mandei alguns corações para ela aqui, porque a nossa comunicação está sendo somente virtual nesses dias, né? Então eu estou meio manco esses dias. Então ontem não consegui fazer o devocional, porque exatamente no horário eu estava no trânsito aí para o aeroporto. Mas hoje estamos de volta e hoje o nosso tema será coração transformado. Eu tenho dito já há algumas semanas que o Evangelho, ele oferece, ele tem resposta para as grandes questões do homem. O Evangelho consegue responder aquelas questões existenciais mais profundas que o homem tem. O Evangelho oferece resposta. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nesta manhã, aqui no nosso devocional. Você já reparou que existe um hiato, que existe um gap, que existe uma diferença entre saber e fazer? Muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer, ou até o que não deveríamos fazer. A gente sabe o que fazer, a gente sabe o que não fazer, mas de forma assim quase que automática a gente acaba fazendo, ou acaba não fazendo, né? Então, um exemplo que eu dou com alguma frequência é para aqueles que sabem que precisam ler a Bíblia, mas não conseguem fazer. Ou aqueles que sabem que devem abandonar um pecado, que devem deixar para trás um pecado e simplesmente não conseguem deixar. Ou aqueles que sabem que tem que fazer exercício físico, mas simplesmente não conseguem fazer. Ou seja, um hiato, um gap entre o que eu sei, o que a minha mente produz, o que a minha mente sabe que precisa ser feito, mas o meu corpo, a minha vida, o meu coração, de forma geral, eu não consigo botar aquilo que eu sei em ação, em funcionamento. Nesse sentido, a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente se depara com isso, nós temos uma tendência de criar inimigos imaginários, né? Nós temos uma tendência natural de achar que o problema está relacionado a alguns inimigos assim que a gente cria ou que a gente sabe que existe, né? Por exemplo, a gente tem o costume de às vezes colocar a culpa disso no diabo, por exemplo, né? Só que uma leitura honesta da Bíblia, uma leitura fiel da Bíblia, vai mostrar que a nossa guerra não é espiritual, né? A nossa guerra não é contra os demônios ainda, né? Que exista uma guerra contra os demônios, né? Mas a nossa guerra principal, ela é com o coração. A nossa guerra principal está ligada aos desejos do nosso coração. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre esse gap, sobre esse ato do coração, sobre essas prisões do coração. Bom, vamos entender aqui o contexto. Hoje nós vamos falar no profeta Jeremias, capítulos 3 e 4, e também o Salmo de número 104. O profeta Jeremias, né, que é o profeta que a gente vai começar a estudar aí nos próximos dias, e eu descobri que o livro de Jeremias, o livro do profeta Jeremias, é o maior livro da Bíblia. Não é em capítulos, né? Isaías tem 66 capítulos, por exemplo, mas ela é em termos de palavras, de quantidade de coisas escritas. Então, nós estamos diante do livro mais longo, né? O livro que tem mais conteúdo de toda a Bíblia. Jeremias é considerado o profeta chorão. E por que o profeta chorão? Porque a dor de ver o seu povo sendo destruído muitas vezes levava o profeta a irromper em lágrimas, a começar a se derramar em lágrimas pelo seu povo. Jeremias, ele profetizou no período chamado pré-exílio babilônico. O Reino do Norte já havia anos, quase 100 anos, que o Reino do Norte já havia sido completamente dizimado pelos assírios. Jeremias é um morador do Reino do Sul e ele então profetiza ali, talvez nos últimos reis que foram para o exílio babilônico.
ele chegou a ser exilado para o Egito, uma fuga do reino do sul para o Egito. Alguns aristocratas ali foram, né? E Jeremias estava junto. Só que os problemas de Jeremias, que Jeremias vai profetizar, são os mesmos problemas que nós temos tratado aí em todos os outros profetas. Quais são os problemas que os outros profetas todos já trataram? Isaías, Sofonias, Miqueias, Naum, Abacuque, Obadias, todos os que a gente já falaram aí para trás, eles trataram dos mesmos problemas. Quais que eram? Corrupção do governo, um governo extremamente corrupto. Além disso, uma aristocracia opressora, os ricos oprimiam os pobres e os líderes religiosos eram infiéis. Esse era o cenário do Reino do Sul e é o cenário que Jeremias vai se deparar e vai profetizar, não diferente dos outros que vieram no passado. Jeremias vai incluir na sua lista de problemas o adultério espiritual. Ele comparou a relação espiritual do povo de Deus com a prostituição. E aqui nesses capítulos ele já vai introduzir esse tema, de mostrar ali que havia uma relação, né? Havia pormenores que ligavam a prostituição ao adultério espiritual, à ação, ao povo de Deus Israel. Ele diz que o povo de Deus era adúltero espiritual, prostitutos espirituais. É isso que ele faz, essa relação, é uma relação muito dura. Contudo, Deus sempre deixou uma palavra de restauração. E é nessa palavra de restauração que eu quero pegar hoje para a gente conversar aqui. Se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, vamos ler os versículos 16 até o versículo 18 do capítulo 3. Jeremias 3, do 16 até o 18. E o que diz o texto? De 16 ao 18. Vamos começar com o 16. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela, nem sentirão sua falta, nem se fará outra arca. Primeira coisa na promessa de restauração de Deus, superar o misticismo. O povo não precisaria mais da arca. Deus diz, olha, quando eu restaurar, quando eu trouxer o meu povo de volta, quando eu salvar o meu povo do exílio, vocês não vão sentir mais falta da arca. Vocês não vão ficar mais presos nesse misticismo que vocês estão envolvidos. Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos a culpa ou colocamos a solução para os nossos problemas na eliminação do diabo. Nós somos um povo naturalmente místicos. E óbvio que o diabo ele tem a sua ação. Eu não quero de forma alguma eliminar isso. O Novo Testamento vai falar disso com muita frequência. Só que o coração daquele povo estava preso ao misticismo. Eles acreditavam que se eles tivessem a arca da aliança do Senhor, aí Deus livraria eles de todo o mal. Só que o que Deus está falando aqui é que chegaria um tempo em que eles não precisariam mais da arca. Esse tempo é o tempo que nós estamos vivendo hoje. O povo de Deus, nós, aqueles que estão em Cristo, eles não dependem mais de instrumentos que estão fora de Cristo. Uma das grandes marcas da reforma protestante foi que quando os reformadores chegavam ali naquelas igrejas pós-Idade Média, que eram cheias de relíquias, cheias de símbolos religiosos, era muito comum, né? Existe uma expressão do Lutero que dizia o seguinte, que as lascas de cruz que havia nas igrejas na Idade Média dava para reflorestar toda a Europa. Por quê? Porque cada igreja tinha lá as chamadas lascas da cruz, e as pessoas ficavam ali adorando
aquelas lascas de cruz, né? Possíveis lascas de cruz. E aí, o que os reformadores faziam quando eles chegavam nessas igrejas? Eles arrancavam toda aquela parafernália mística, arrancavam toda aquela parafernália que não tinha nada de espiritual. E o que eles faziam? Eles colocavam no centro da igreja o púlpito e a Bíblia. Sola Escritura, mostrando exatamente que a palavra de Deus ela deve predominar sobre todas essas coisas. O povo de Israel estava preso a esse misticismo. E muitas vezes o povo de Deus hoje também está preso a esse misticismo. O problema estava, está e sempre estará no pecado e não no diabo. O diabo é um agente do pecado. O diabo é um trabalhador do pecado. Mas o problema está no pecado. Olha, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Deus nunca mandou o povo de Deus tomar cuidado com os cobiçosos. Não existe um mandamento dizendo assim, cuidado com os cobiçosos, cuidado com as pessoas que vão cobiçar algo na sua vida. Né? Deus nunca falou assim para a gente se preocupar se as pessoas vão ter cobiça da gente ou não. Mas sabe o que o mandamento diz? Cuidado com a sua cobiça. Cuidado com a cobiça que está no meu coração. O problema não é a cobiça que está no coração do outro. O problema está na cobiça do meu coração. Então, nós somos um povo extremamente místico. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar muito, né? E eu vou usar esse exemplo aqui nessa manhã para ver se eu consigo te ajudar a superar esse misticismo. Quando eu era mais jovem, tinha acabado de me converter, e eu converti numa igreja... tinha um ensinamento um pouco diferente, e aí eles me convidaram para um dia fazer ali uma limpeza espiritual, porque eu precisava tirar coisas que estavam na minha vida ali, que estavam me atrapalhando. E aí eu fui e falei, não, meu problema é financeiro, né? Eu tenho um problema financeiro. E aí oraram, fizeram um guerra espiritual, não sei o que e tal. Bom, moral da história, o que aconteceu depois daquela guerra espiritual toda? Nada. Nada. Eu continuei devendo, eu continuei sem pagar as minhas contas em dia, continuou a mesma coisa. Por quê? Porque o problema não estava ali, o problema estava no meu coração. Eu era, por exemplo, desorganizado. Quando é que a minha vida financeira mudou? Quando eu organizei a minha vida financeira. E quando eu deixei de achar que o dinheiro resolveria todos os meus problemas. Então, o que eu estou querendo mostrar para você nessa manhã é que nós precisamos superar esse misticismo. Os reformadores arrancaram toda a parafernália das igrejas e colocaram a palavra de Deus. E nós estamos voltando com uma parafernália mística de novo, esquecendo da palavra de Deus. Então, primeira coisa, superar o misticismo. Segundo, ter o coração transformado. O que é isso? Conversão verdadeira. E aqui está o X da questão. Não adianta mudar práticas. Não adianta mudar o que você faz por fora. Você precisa de uma mudança interior, uma mudança do seu coração. O meu e o seu coração é que estão exatamente amalgamados, estão apegados ao pecado. E nós não precisamos apenas de um mindset, uma mudança de mente, ainda que isso possa ser importante, mas nós precisamos de uma transformação do coração. E aí está o detalhe, anote o que eu vou dizer para você nessa manhã. Transformação do coração só acontece com a pregação do Evangelho da Graça de Deus. A pregação do Evangelho da Graça de Deus é que é capaz de transformar o coração. O texto famoso de Paulo, né? Mas transformados pela renovação da vossa mente. É um dos textos que mais tem sofrido com a interpretação ruim aí em toda a história. Porque quando Paulo fala arrependimento, ele está falando de metanoia. E quando ele fala de mente, ele está falando dos nossos estímulos mais interiores, né? Mais profundos, que a Bíblia também chama de coração. Mas antes de propor isso, ele faz uma grande apresentação do Evangelho, do capítulo 1 de Romanos até o capítulo de número 11. E aí, depois da apresentação do Evangelho, aí ele fala, bom, agora sim, transforme o seu coração. Por quê? Baseado na pregação
do evangelho da graça de Deus. A pregação do evangelho, por exemplo, nos transforma em pessoas humildes naturalmente. Por quê? Porque entendemos que não é nada do que eu faço que vai mudar as inclinações de Deus. Não é o que eu faço que muda a inclinação de Deus, mas é só a sua graça, né? E nós somos aceitos por Deus pela sua graça, e isso é maravilhoso. Então, em primeiro lugar, superar o misticismo. Em segundo lugar, coração transformado. Em terceiro lugar, pertencer à família de Deus. Não li o versículo aqui do segundo ponto, né? O versículo 17, coração transformado. Então eu vou ler já o do segundo ponto e vou ler o do terceiro ponto também junto. Aqui, ó. O do segundo ponto. Naquela época, Jeremias 3,17. Naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Olha aqui. Não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazer o mal. Então esse é o segundo ponto. Não viverão mais obstinados no seu coração para fazer o mal. Terceiro ponto. Pertencer à família de Deus. Versículo 18. Naqueles dias a comunidade de Judá caminhará com a comunidade de Israel, e juntas voltarão do norte para a terra que dei como herança aos seus antepassados. Então, aqui duas coisas. Primeiro, uma promessa definitiva, né, de que o povo de Israel voltaria para a sua terra, e isso aconteceu, mas também uma promessa do que nós chamamos, né, neotestamentária, uma promessa a partir de Jesus. Em Jesus, o povo de Deus de novo é reunido. Então, fazer parte da igreja de Deus, fazer parte do povo de Deus, é ter ou é pertencer à família de Deus. A igreja é o povo de Deus reunido. E esse povo de Deus se manifesta de forma mais efetiva na igreja local, na igreja visível. Ainda que a igreja invisível, que o reino de Deus ele exista, é o povo de Deus de forma global, mas ele se manifesta, se expressa de forma objetiva na igreja local. Então, pertencer a uma igreja local é manifestar, é expressar que você pertence ao povo de Deus, pertence à família de Deus. Então, Deus faz advertências sérias, severas, aqui em Jeremias, chama a relação do povo de Deus com Deus de adultério espiritual, prostituição espiritual, promete uma restauração. Essa restauração passa por superar o misticismo, passa por ter o coração transformado, ou seja, a conversão, que é a transformação de coração, não só uma transformação externa ou da mente, e pertencer à família de Deus. Moral da história, para ter o coração transformado, interiorize a riqueza da graça de Deus até seu coração ser transformado. Essa é a moral da história. Interiorize o favor de Deus, interiorize a graça de Deus. O que é isso? Lembrar-se do que acontece com aqueles que estão em Jesus. E ao se lembrar disso, ao interiorizar essa beleza, essa riqueza da graça, seu coração naturalmente será transformado. O meu coração naturalmente será transformado. É isso que o profeta está falando aqui. E é isso que nós vamos, nessa terça-feira, viver. Amém? Desafio do Léo para essa terça-feira, aplicação. O que você faz com tudo isso que você acabou de ouvir? Primeiro, descubra o que prende o seu coração. Essa é a primeira coisa. Você tem que descobrir aonde o seu coração está preso. Qual é o Deus que chama a atenção do seu coração? Né? É o dinheiro? É o sexo? Né? Sei lá, status, fama? O que prende o seu coração? Então, descobriu isso? Ore pela ajuda do Senhor. Fala, Deus, me ajuda a ficar livre dessa prisão, né? Dessa prisão que o meu coração está. E terceiro, abandone, depois disso, o desejo pelo pecado. Não é só abandonar o pecado, mas é o desejo pelo pecado, tá bom? Descubra onde está o problema, ore pela ajuda do Senhor e abandone o desejo por aquilo que está atrapalhando você. E aí você vai vencer esse ato
que existe, esse gap que existe entre o que você precisa fazer, sabe que precisa fazer e aquilo que você faz. Só vai acontecer quando nosso coração for transformado. Beleza? Vamos orar? Vamos orar, vamos encerrar então orando. Eu gosto de orar sempre na segunda e na sexta, a oração do Pai Nosso. Como não tivemos ontem, eu vou fazer a oração do Pai Nosso hoje para encerrarmos então o nosso devocional desta terça-feira. Vamos orar junto a oração do Pai Nosso. Então pare aí aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Deus te abençoe. Ótima terça-feira, ótima semana para todos nós.